pensamento a Deus, nos conectarmos com Jesus e a espiritualidade amiga, que se faz presente nesse momento de estudo, de reflexão, e que o estudo da noite gere reflexões muito produtivas, educativas, edificantes, para que possamos conduzir nossa conduta e nossa fala e nossos pensamentos de forma mais saudável e assim sermos modelo para as pessoas que estão ao nosso redor se beneficiarem das nossas energias. Que assim seja. Então, Andréia, né, Andréia? Você vai compartilhar a tela? Ou você só vai falar? Andréia, tá aí? Se você estiver aí, tá mudo, viu? Tem que ativar o áudio aí. Geralmente a conexão dela lá é ruim. Vamos aguardar um pouquinho, então. Ficou muda ali. Falando que ela saiu, deve entrar de novo agora. Ela caiu. Ela mora longe? Ela mora em Nova Lima. Ah, tá. Entendi. Longe. Aí a conexão é realmente. Deve ser um lugar afastado, né? Deve ser. Esse é aqueles condomínios fechados. Né? Acredito eu, não sei onde que é. Essa quinta que passou, teve reunião de novo, outra mensagem do... Você que gravou, né, Aline? Do Joseph. Como é que é? Reunião de quinta, você que gravou, né? Reunião do Joseph. De quinta, não, de sexta, né? Você tá falando? É sexta, né? Sexta. A de sexta é com o Joseph, né? E aí o Plínio é que dá facilidade pro Joseph, e aí ele sempre dá uma mensagem, né? Aí eu gravo. Geralmente eu gravo o Henrique, né? O Henrique também, quando fica mais perto dele, a gente vê quem vai sentar perto dele. Quem chegou e segundo sentou perto do Plínio, eu tenho medo de sentar perto do Plínio. Porque só dá facilidade para esse difícil de comunicar. Então, eu não tenho sofiote ainda para comunicar com meus dele. Mas e compartilhou no grupo? Lá, já salvei, já compartilhei. Compartilhou? Eu não vi, não. Compartilhei. No YouTube. No caso, eu vou colocar lá de novo. Eu tenho que colocar aquela que eles falou lá na sala, lá. Quarta-feira. Não, aquele pedaço da cela que ele estava falando da cela foi fantástico, né? Eu não comecei a gravar, Willi, sabe por quê? Eles estavam falando especificamente de um tratamento de uma pessoa lá, que estava com problemas específicos lá. E aí, como eles estavam debatendo o assunto, falando da pessoa, eu falei, não vou gravar não, porque não é aconselhável. Mas aí ele entrou naquele assunto, na hora que você chegou, você pegou a melhor da explicação. Então, a sorte é que deu tempo de gravar algumas coisas. Mas é muito bacana. Né? Aquela parte da célula que a gente muda a programação da célula. Vocês estão na reunião de sexta, na segunda, sexta-feira? Você está falando o quê? A reunião mediúnica, a segunda sexta-feira? Sim, mas especificamente eu participo. A gente está falando especificamente de um comentário que o Iose fez na quarta-feira, porque o Vicente não participou, né? O Ezequiel. E o Iose que ficou por conta de fazer a mensagem inicial, final, e teve um momento ali que estava esperando ser chamado para conversa, que ele ia atender presencialmente algumas pessoas, que ele começou a responder perguntas ali do grupo que estava dentro da salinha. Mas específico de um tratamento específico, por isso eu não gravei, né? E aí, mas na hora que o William chegou, ele já estava entrando num assunto assim que não estava falando de ninguém. E aí ele pegou uma parte da fala dele muito interessante sobre as células, né? Que a célula tem uma programação, né? Uma programação genética para fazer o que ela tem que fazer, e ela recebe a energia, né? Ela é energizada, mas recebe energia. E quando você começa a fazer
coisas que vão fora do padrão que a célula foi estipulada para fazer, na programação dela, você começa a, como se fosse corromper o DNA dela. E corrompendo o DNA dela, você cria enfermidade. Foi o que eu achei muito bacana do que ele falou. Então, assim, ele falou assim, pela repetição, a gente cria vícios e coisas que a gente faz de comportamento de conduta errada, comparado ao que a célula tem que fazer. Então, ele falou assim, se você é acostumado a falar palavrão, por exemplo, repete palavrão todo dia, o dia inteiro, ao longo de anos, de séculos, de milênios, você está lá, você viciou o seu comportamento nisso. O seu corpo, a célula, ela não foi feita para receber essa carga do palavrão. Então, ele falou assim que você começa a corromper o DNA dela e reprogramar ela. E aí começa a causar doença. Ela vai tentar se defender, vai criar tumor, vai criar enfermidade. Entende? E achei isso muito interessante, a fala dele nesse ponto. E aí ele falou assim, para fazer o contrário, né? Porque assim, ele falou, as sinapses vão bombardeando aquilo ali de sinapses o tempo todo, falando palavrão, vamos supor, né? Isso pode ser para todas as outras coisas, não é só palavrão, não. E que as sinapses vão sendo como se fosse uma inundação de sinapses daquele mesmo padrão, né? Do palavrão, por exemplo. Ele falou que grava no perispírito, né? Grava no corpo. Exatamente. Aí muta a célula, né? E aí ele falou assim, que quando você se propõe a parar de falar palavrão, começa a se policiar, as sinapses começam a diminuir para aquele tipo de estímulo. Você começa a diminuir até parar. E aí aquilo reflete no corpo físico, tipo assim, se parou a causa, né, que está causando a doença, o fato gerador que está causando a doença, que o corpo ele responde de acordo, né? Então ele vai voltar a ser saudável. Né? Alguém gravou a fala dele? Foi essa fala que ele gravou aí, que o Wilker gravou, esse pedaço, e aí ele já passou nos grupos, né, Wilker? Já passei. Pois é. Vou colocar lá de novo. Não, essa da célula não coloquei ainda não. Não? Então vale a pena colocar, porque faz a gente refletir muito. E tem uma coisa que eu acho muito bacana também, tem um livro, acho que é do Miramês, que chama Horizontes da Fala. Não sei se vocês já viram esse livro, ou já ouviram falar. É uma trilogia, Horizontes da Mente, da Vida e da Fala. São 3 livros diferentes. O da fala é uma coisa impressionante. Aí você vê que não é só fala, né? Até aquilo que você canta, cantarola de música, sai da sua boca, se não sai pelo filtro do amor, pelo filtro como diz, algo edificante, você está causando um prejuízo absurdo à sua volta. E para você, lógico, para você mesmo. Então, aí que o Ezequiel vem batendo no ponto há muito tempo a respeito do pensamento, né? Vocês têm falado que ele tem falado muito sobre o pensamento, que o pensamento polui o planeta, né? A psicosfera, a forma de pensar adoece os corpos, né? A maneira de pensar adoece os animais, né? Então, a fala já é uma externalização do pensamento, né? Então, é a materialização do pensamento. Então, uma coisa assim, que a gente tem que tomar muito cuidado, muita responsabilidade, né? Aí você fala assim, gente, eu acho que eu vou entrar... Dia, né? A gente tem que entrar muito intercalado. Pois é, mas aí quem escolhe que música você vai escutar? Quem escolhe o tipo de programa de TV que você vai assistir? Quem escolhe o tipo de conversa que vai ter? Que tipo de leitura que você vai ter? É você que é responsável. Não adianta botar culpa em ninguém, não. Ah, só tem esse músico. Não, gente, a gente pode olhar no YouTube lá, eu vou botar música clássica, botar uma música mais edificante, né, vamos dizer assim. E eu, por exemplo, parei de assistir televisão, TV aberta há muitos anos. Eu não assisto noticiário de espécie alguma. Para não envenenar o dia. Minha vida está muito bem, obrigada. Muito bem, obrigada. Não preciso de nada disso para envenenar. É uma perda de tempo, né? Pensa, de energia. Todas as notícias que você ouviu quando você era criança, adolescente, qual a importância delas hoje na sua vida? Para que você vai ficar se envenenando de notícia o tempo todo? Absorvendo aquele excesso de crime, de corrupção e de... Não vale a pena, não. Preferir você manter calma. É lógico, você não pode ficar completamente alheio. Você vai ver uma notícia aqui, outra ali, né? Você às vezes pela internet. Só para você ficar sabendo, né? Mas assim, não é ficar
o dia inteiro, você escuta a mesma notícia de manhã, você escuta na hora do almoço, você escuta de noite. Para que você vai escutar 3 vezes? Se seja a primeira, a gente já resolveu, ou a de noite já resolveria, né? Eu conheço pessoas que gostam, viu? Gente, mas o que mais tem é gente que fica o dia inteiro na televisão, se deixar. Mas isso é o famoso multidão, né? Nós não podemos ser multidão. A gente tem que ser, como diz, autêntico, né? Aí a gente fala alguma coisa, aí elas respondem assim: não, mas você tem que ficar por dentro, Mas Ficar olha por dentro só, das notícias. Pode ficar ficar por por dentro. dentro. É Você só. ficar por dentro do que está acontecendo na guerra da Ucrânia vai mudar o que você pode fazer. O que você pode fazer está num raio muito próximo, de 30 quilômetros à sua volta no máximo. É o que você pode fazer na sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na sua comunidade em volta, tipo no grupo espírita. Essa é a sua área de atuação, mas que isso é pensamento, você tem que melhorar o pensamento. Nós não temos como decidir Eu nada na concordo, Ucrânia, eu nada no concordo. Israel, não, aí não tem como fazer nada disso, não. A gente pode orar. De longe a gente pode orar, manter o pensamento firme e orar. Mas dentro do seu raio de atuação, gente, controlar a si mesmo já é um trabalho que leva o dia tempo integral e você não dá conta. Vigiar e orar é tão difícil, né, Aline? Vai vigiar, você falar, reclamar das coisas, vigiar você praguejar, vigiar você falar mal, comentar coisas negativas a respeito das pessoas. Isso aí já toma seu tempo durante o dia. Porque não é fácil, não. Uma hora você dá uma topada na quina do móvel com o dedinho. Ô, abençoado. Você não vai falar abençoado. Você já vai logo tacar o palavrão que o Joseph falou, entendeu? E reclamar, gente, é um hábito péssimo, péssimo, péssimo. Reclamar e praguejar e ficar falando coisas negativas o dia inteiro. Então, só aí a gente já tem um trabalho para ficar ocupados por sua conta o dia inteiro. Né? Então, o seu raio de atuação é esse aqui, ó, dentro do seu lar. Por que eu trato melhor, tenho mais paciência com as pessoas de fora da casa do que com quem está morando comigo? Por que com os que dá de casa a gente solta os cachorros e com o outro às vezes faz um monte de coisa que você não gosta, você fala, não tem problema não, que isso, fulano? Mas vai fazer o de casa, fazer a mesma coisa, você não joga, solta os cachorros em cima da pessoa. A gente tem um pingo de caridade com os da casa, não? Então, como eu falei, o raio de atuação que a gente tem é limitado, nesse sentido das coisas mais práticas. Agora, em relação ao pensamento e à oração, nós não temos limite. Aí você pode fazer orações e preces e fazer o vibracional para o planeta inteiro, até para outro planeta, se quiser, porque não tem barreira. Né? E aí é autoeducação mesmo. Essa, Já é uma coisa para... essa quarta que passou e falou muita coisa, né? Falou bastante da coisa para a André chegou. Tudo certo aí, Andréia? Podemos começar? Vocês estão me ouvindo agora, gente? Sim, estamos escutando. Boa tarde. Nossa, Boa eu vou tarde. tentar, porque eu caí umas 3 vezes aqui, não estava conseguindo entrar. Você vai compartilhar a tela ou você vai só falar? Sim, vou compartilhar. Eu estou tentando, eu não lembro. É aqui, achei aqui, só um É do pouquinho. lado do chat ali. Isso, acabei de achar. A internet aqui hoje está... Estou até no laptop, porque no celular estava impossível. Nossa, tá um zumbido, não sei se é aqui ou se é... É no computador da Aline. Computador não, Ah, tá. está liberado. Vocês estão visualizando? Vocês estão conseguindo visualizar? Agora abriu. Ah, beleza. Agora abriu certinho. Tá bom. É o último capítulo, né? A conclusão do livro Medicina da Alma. E o título, né, é Problemas da Atualidade, né? Então, ele faz um apanhado geral sobre a forma como
a humanidade, né, nós estamos conduzindo as nossas vidas, né, e lidando com essas questões de toda essa problemática, né, que tem afligindo a humanidade. A gente sabe que não é algo novo, mas atualmente a gente vive alguns dramas um pouco diferentes, né. A gente tem um mundo extremamente digital e pessoas extremamente solitárias, muitas vezes, vivendo um mundo ilusório, né, só de telas e sem relações mais próximas com a própria vida real, né. E uma coisa que ele nos traz, deixa eu só tentar colocar aqui, vamos ver se agora vai. É justamente sobre essa questão de todas as experiências, né, que a gente adquiriu ao longo de existências, né, e que hoje nos trazem, né, a essas questões e a toda essa angústia que a gente vive. Então, assim, só para a gente contextualizar um pouco, né, o que é problema, quando a gente vai olhar no dicionário, né, problema é uma dificuldade, uma adversidade, uma contrariedade, complicação, infortúnio, né, um transtorno, um obstáculo. E aí, na verdade, se a gente se apegar realmente a só o conceito, né, do que o dicionário nos traz, a gente vai ter um peso muito maior diante disso tudo, né, diante de todas essas dificuldades com as quais a gente tem que lidar na nossa existência, né. E aí quando a gente vai olhar o que a psicologia e a própria doutrina, né, nos trazem sobre a questão dos problemas, o que é realmente um problema, né, até o que o Chico nos fala é: "De tudo precisamos saber extrair o melhor. Sempre que enfrentarmos em família este ou aquele problema, necessitamos de saber decifrar a mensagem que a vida está nos enviando em código." Então, assim, acho que o que Chico quis nos trazer, ele fala família, mas eu acho que a gente pode expandir para a família universal. É claro que a nossa família íntima, né, e a nossa família consanguínea, é onde a gente muitas vezes vive os nossos maiores anseios, as nossas maiores lutas, né, e batalhas, porque como a gente vai ver até, que o próprio Joseph nos traz, né, o que ele nos fala é que a gente não está sozinho no universo, né, e que essa vida em sociedade muitas vezes nos impõe deveres para com os semelhantes, né, e deveres para conosco mesmo, né, ou seja, a gente está aqui nesse mundo por um motivo maior. A gente precisa crescer como ser, né, eh, e na verdade essas relações elas são fundamentais, extremamente necessárias, para que a gente realmente consiga, né, vivenciar todas essas batalhas, essas limitações de uma forma que a gente consiga muitas vezes redimir, né, erros do passado, desfazer laços, nós, né, e fazer com que esses nós se tornem laços, né. E o que ele nos fala é que a gente precisa desenvolver essa nossa, eh, esse nosso crescimento espiritual, não só com quem nos cerca, conosco mesmo e com o meio que a gente vive, né. Então acho que a gente pode associar também a questão com o próprio planeta, com a própria natureza, né, a gente que trabalha com os animais e com todos os seres, né, que vivem, porque muitas vezes é o que ele fala, esses abusos e esses excessos que nós cometemos, né, em cada uma das nossas existências, criaram esses cúmulos energéticos, né, ou seja, que passam a integrar-se às zonas profundas do nosso psiquismo e de forma a liberar em cada vida os diversos problemas de ordem psicológica ou física que guardam as suas raízes num passado em que muitas vezes nós delinquimos. Ou seja, né, todas essas amarras, eh, todas essas vivências com as quais a gente teve, né, conosco mesmo, os problemas que nós causamos a nós mesmos, seja com os vícios, né, seja com o nosso egoísmo, seja com o nosso rancor, a nossa mágoa que a gente guarda em relação ao que a gente vive, né, nas nossas relações cotidianas, seja com a família, seja com quem, né,
Ô, Andréia. Andréia? O áudio está falhando. Oi, Andréia. Seu áudio está fora. Parece que ela caiu de novo. Vou mandar mensagem para ela. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Onde que eu parei? Vocês estavam me ouvindo até onde? No slide anterior. Esse aqui? Ah, tá. Então, esse aqui é o início, né? Que é onde eles nos falam que a gente não está sozinho. Caiu de novo. Ô, Andréia. Ela podia passar a apresentação para você, ou para mim, para a gente ir passando. E aí, tá. Agora vocês estão ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Então, né, diante de todas essas limitações, de todos esses excessos que a gente cometeu em nossas existências, eu estou repetindo, vocês me desculpem, porque eu não sei o que, né, consegui ouvir. Então, assim, todos os abusos que a gente cometeu, todos esses excessos, né, em nossas existências pretéritas, foram criando esses cúmulos energéticos, né, que vão se integrar às zonas mais profundas do nosso psiquismo, né, e que em cada nova existência, isso de alguma forma é liberado e nos traz esses problemas de ordem psicológica, física, e que vão guardar essas raízes também nesse passado, em que na maioria das vezes a gente, de alguma forma, cometeu algum delito, né? E de alguma forma a gente cometeu todos esses, muitas vezes, crimes ou dificuldades, ou situações de convivência difícil, e a própria imposição, né, da vida em reencarnação, ela nos traz o reencontro, né, com os quais muitas vezes a gente conviveu de forma né, difícil, e esses reencontros, né, faz com que a gente conviva novamente com esses conflitos que nos trazem dificuldades e problemas íntimos, né, na nossa vida atual. Ou seja, a gente está quase sempre vinculados ao mesmo grupo com o qual a gente conviveu no passado, né, pelo impositivo da nossa própria evolução espiritual. E para que a gente consiga fazer, né, com que essas amarras, esses nós que a gente criou se tornem laços, né, que a gente consiga fazer com que todas essas dificuldades e todas essas limitações que a gente próprio muitas vezes criou, que a gente consiga se desvencilhar, né, viver de uma forma mais fraterna. Então, assim, é um exercício diário, é muito difícil, mas a gente precisa trabalhar para que a gente realmente consiga caminhar, né, e crescer, sem mágoas, sem rancores, e o que nos traz não só problemas psicológicos, mas muitos problemas físicos, né, como eles nos alertam. E aqui é uma mensagem de André Luiz que eu achei interessante, que ele fala: não admita possa alguém construir algo de bom sem dificuldade. Pense nos problemas que uma simples semente deve encontrar a fim de germinar para servir. Indique uma pessoa capaz de se manter na onda do êxito sem sofrer obstáculos. Muitas vezes é na prestação de algum serviço incômodo que você vai achar os melhores ingredientes para a solução dos seus problemas. Não ore por vida fácil. Roguemos a Deus ombros fortes, não só para carregar o bendito fardo das obrigações que nos competem, como também para sermos mais úteis. Então, assim, eu acho que o que a doutrina, outras filosofias, né, e a própria psicologia moderna, aquelas que lidam, que são mais humanizadas, a transpessoal, e aquelas que estão se aproximando mais da questão da espiritualidade, a própria medicina, eles estão sempre nos trazendo que a gente tem que encarar as dificuldades como uma oportunidade de crescimento. Por mais difícil que seja, né, lidar com essas decepções, com esses traumas, amarguras, né, e esses ódios com os quais que a gente trouxe, né, de uma vida pretérita, que a gente precisa lidar com esses reencontros, muitas vezes na nossa família, né, a gente tem que se relacionar com aqueles que foram nossos desafetos, muitas vezes, né,
nossos inimigos, né? Então, isso tudo faz com que esse clima psíquico, né, venha emergir lá dos porões do nosso inconsciente, né, para essa realidade objetiva da nossa existência atual. E na maioria das vezes, né, isso é somatizado, conforme a experiência que a gente viveu. E isso vai nos trazer, muitas vezes, problemas, né, emocionais graves, depressões e problemas físicos, né? Por quê? Porque a gente se torna prisioneiro desse passado e a gente se torna vítimas muitas vezes de nós mesmos, né? Porque a gente precisa se libertar, né, dessas amarras. A gente é que tem que criar, né, em nós esse esforço contínuo de lidar com essas limitações, com essas relações conflituosas, com o menor peso possível, né? Justamente para que a gente destrua essas algemas com as quais a gente se manteve prisioneiro, a nós mesmos, né? As nossas deficiências e limitações, e a aqueles com os quais a gente conviveu em algum momento da nossa existência, né? Então, o que a gente traz muitas vezes, né, como problema, a gente sabe que são essas dores, essas enfermidades, elas surgem como agentes da justiça maior, né, ou seja, como impulsos para o progresso, né, individual de cada um e da própria coletividade, né, porque a gente sabe, a psicologia transpessoal, a psicologia social, ela traz muito isso, que a gente não pode tratar o indivíduo como uma simples individualidade, né, a gente precisa expandir, né, a reforma íntima, ela é necessária, ela é importante, mas ela é o início, né, desse processo. A gente não consegue mudar sem nos relacionar com o outro, né? Sem lidar com todas as influências que a gente absorve do meio. A gente também é um agente, né, influenciador, então a gente tem também uma responsabilidade muito grande, né, até de despertar a consciência não só em nós, mas também naqueles que estão caminhando conosco, né? Muitas vezes a gente ouve em algumas palestras que o indivíduo, que a reforma íntima é o mais importante. Ela pode ser até um dos fatores muito importantes, mas as relações, né, uma reforma íntima, ela não se dá sem a gente se relacionar, principalmente com os nossos desafetos, né? E a gente sabe que muitas vezes a gente está inserido num meio e esse meio ele tem uma força e um poder muito grande também sobre nós. A gente vê a questão da alimentação, né, que é um tema controverso, incomoda muita gente, mas a gente foi criado, né, lidando com a alimentação de uma forma que hoje, para nós, a gente já conseguiu se desvencilhar, né, de um vício que era nos alimentar, né, da carne e do corpo dos nossos irmãos menores, né. Mas a gente é o tempo inteiro instigado pela mídia, né, a gente vai no supermercado, a gente está sendo o tempo inteiro bombardeado com informações de que a gente precisa, de que é muito gostoso, né, então assim, a gente sofre uma influência muito forte do meio que nos circunda, seja em qualquer situação, em qualquer, tema, né, com os quais a gente for se deparar. Então assim, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente, né, não se atém e não se preocupa com a forma como a gente está lidando com essas informações que chegam até nós. E hoje a gente está lidando com um mundo extremamente digital, né? A gente tem uma sobrecarga de informações que estão sendo bombardeadas sobre nós de uma forma assim, até muitas vezes desumana. E não só sobre nós, sobre as crianças, né? Quem tem filhos, quem tem sobrinhos. Então, assim, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande também de tentar, de alguma forma, orientar, né, aqueles que ainda estão no início de uma caminhada, ainda estão um pouco menos maduros do que nós, né, e também nos preocupar em lidar com tudo isso que chega até nós de uma forma mais serena, porque a gente está vivendo num mundo extremamente violento, extremamente agressivo,
né, com um bombardeio muito grande de informações, na maioria das vezes negativas, né? A gente sabe que o bem existe, ele muitas vezes é até maior, mas ele é muito tímido, né? Então, assim, e que a gente precisa ser esse agente da mudança, né? Ele fala que a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, né, surgiram para trazer contribuições e para nos convidar, né, ainda que indiretamente, para nos conhecer intimamente, né, para conhecer a nós mesmos e para realizarmos essa grande viagem em direção à nossa própria intimidade, ao nosso próprio eu, né? Então ele fala que isso traduz uma proposta do autoconhecimento que os imortais, né, os espíritos superiores, e a gente sabe que isso remonta a antiguidade, né, mais remota. A gente tem grandes filósofos, né, grandes pensadores que viveram muito antes de Cristo e já nos trouxeram informações muito preciosas sobre essa busca que a gente precisa ter, né, da nossa autodescoberta, né, do nosso conhecer como seres, até mesmo para tentar, de alguma forma, lidar com as nossas imperfeições e limitações, né, para que a gente consiga caminhar e vencê-las de uma forma que não seja tão traumática, né, muitas vezes como a gente nos impõe, né, muitas vezes a gente se esquece que a gente está numa caminhada, que a gente ainda é imperfeito, né, a gente só não pode se abraçar totalmente essa sensação: "Ah, eu não sou imperfeito, então eu posso errar". Sim, a gente está suscetível, a gente precisa, né, dessa autocompaixão, muitas vezes conosco mesmo e com o próximo, mas que a gente também não se paralise, que isso não seja algo que nos acomode, né, ou seja, que a gente sempre pense nas nossas limitações, nas nossas dificuldades e nos problemas que vão surgir na nossa vida como uma grande oportunidade realmente para que a gente cresça, né. Então ele até fala, como eu comentei aqui dessas, né, desses novas ciências que surgiram, psicologia, psiquiatria, a psicanálise, né, a gente tem hoje a própria medicina integrativa e várias outras terapias, né, que estão surgindo também com esse intuito, que são luzes, né, mas que foram logo ofuscadas pelo orgulho e pela pretensão humana, onde a gente se perde nos labirintos sombrios da nossa incredulidade, do nosso, muitas vezes, misticismo, do tecnicismo científico, né, do nosso egocentrismo e da nossa ignorância, que ainda domina a maioria dos homens de ciência quanto à realidade energética do ser imortal, né. Mas, na verdade, ele está falando dos homens de ciência, mas a gente sabe que não são só os homens da ciência, né, eles, por estarem, né, enfronhados nessa busca, às vezes, um pouco mais profunda, eles têm muitas vezes uma possibilidade de trazer maiores avanços, né, mas todos nós na nossa caminhada, podemos de alguma forma acrescentar, né, a gente nem sempre a gente precisa de grandes feitos, né, para conseguir, muitas vezes, promover a mudança, mas naquele que está conosco, através do nosso exemplo, né, através das nossas atitudes, a gente muitas vezes consegue também fazer com que essas pessoas despertem, né, e se sintam motivadas a esse crescimento e essa busca, né, por essa individualidade e por esse ser imortal, né, que a gente consiga perceber que tudo isso que a gente está passando, que todas essas angústias e dores, né, pelas quais a gente está vivenciando, são temporárias, né, elas realmente têm, muitas vezes, um forte apelo pela própria dor que nos causa, né, pelas angústias, muitas vezes pela sensação de impotência com as quais a gente vive, mas que a gente nunca se esqueça, né, que o próprio Chico sempre nos disse, né, tudo passa, e que a gente sempre se mire no exemplo, né, que a gente tem de quem sofreu na cruz uma dor tão aguda, imagino que tão
difícil, né, de se passar, que foi Jesus, e talvez seja um grande exemplo que a gente precise ter, né, de como lidar com as dificuldades, sem o desespero, né, e tentando de alguma forma trazer uma mensagem. Claro que ele está anos-luz de nós, né, na questão da evolução, mas que a gente sempre se espelhe nesses bons exemplos, como outros com os quais a gente, né, se depara ao longo da história, que muitas vezes tem essa missão de nos mostrar, né, uma forma mais serena de lidar com as dificuldades e de crescer com elas, né, de não perder essa grande oportunidade. E aí outra coisa que ele nos faz, né, é que devassa igualmente pela mediunidade um novo aspecto da vida humana, antes e após a experiência somática, ou seja, um mundo de energias, vida, inteligência, além das fronteiras estreitas das dimensões físicas, descortinando outros campos vibratórios, onde a consciência atua em corpos mais sutis e que igualmente não podem ser ignorados, né? O que ele nos fala. O espiritismo aproxima a ciência do espírito, transcendentalizando, arruma um novo porvir. A gente tem que tomar muito cuidado, né? O Ezequiel até já nos falou sobre isso, que o Kardec ele foi muito claro, né? Quando ele falou que o espiritismo ele deveria e deve acompanhar a ciência. É claro que a gente sabe que a ciência também muitas vezes ela é falha, mas a gente não pode, né, perdê-la de vista, gente. A gente precisa acompanhar. E muitas vezes nós espíritas, né, nos tornamos muito, a gente fala que não tem dogmas, mas a gente se torna muito dogmático, a gente se apega somente aos livros da doutrina, né, muitas vezes, e se esquece de tudo que está acontecendo ao nosso redor, né, de todos os avanços que a ciência está trazendo, que, como ele nos disse, a ciência mostrar algo diferente do que ele lhes trouxe, siga a ciência. Então, assim, que a gente não perca nunca, né, essa mensagem e esse conceito que o Kardec nos trouxe, que é o verdadeiro conceito do próprio espiritismo, né? A gente não existe uma verdade absoluta, né? O que ele trouxe foi um descortinar de um pequeno véu diante do que a gente tinha condição de entender naquele momento. A gente vive um outro momento, muitas coisas já foram de alguma forma avançadas, né? Muito conhecimento já foi adquirindo ao longo desse tempo, então que a gente consiga absorver, né, e trazer para o espiritismo todas essas inovações e todas essas novas verdades, não que aquelas não fossem, né, mas com o tempo a gente vai verificando que algumas coisas vão se tornando muitas vezes não é nem obsoletas, mas algumas informações que chegaram até nós em algum momento, pode ser que era somente aquilo que a gente teria capacidade de absorver. E que hoje, né, a gente está tendo muitas novas informações que a gente também precisa, de alguma forma, né, trabalhar com elas para o nosso próprio crescimento, né, da própria doutrina e de todo o trabalho com o qual a gente lida, seja com os humanos ou também com os animais, né? E ele fala que o futuro pertence ao espírito e às diversas terapias que proliferam nesse início de milênio e de uma nova era que serão irrigadas com o sopro renovador dos imortais que tudo dirigem, objetivando levar o homem a descobrir seu verdadeiro papel na humanidade e integrá-lo ao conhecimento de si para sua planificação como filho de Deus, né? A gente sabe, como a gente comentou, que não somente essas, né, ciências, a gente sabe que tem novas terapias sempre sendo descobertas e sempre sendo até criadas, né? Claro que a gente sabe que muitas vezes as pessoas são intuídas para trazer essas informações para que a gente consiga, de alguma forma, assimilar, né? E melhorar realmente a vida nossa e de todo mundo que caminha conosco, né? A gente sabe que tudo é uma questão de escolha e de consequência, né? A gente tem aqui até uma imagem que eu acho que exemplifica bem isso, né? A gente está o tempo inteiro numa queda de braço, né? Entre o que a gente acha que é o melhor para nós, mas aquilo muitas vezes pode nos trazer consequências bem danosas ou difíceis, né? Às vezes, o que a gente acha que é
uma facilidade, que é o caminho mais curto, né, pode nos trazer grandes transtornos, né, em algum momento. E aqui tem até uma frase que eu acho interessante, que fala que no culto ativo da cooperação fraterna, todavia, cada homem por si elevar-se-á ao céu ou descerá aos infernos transitórios em obediência às disposições mentais em que se prende. Isso é do livro Obreiros da Vida Eterna, né, essa frase, e acho que nos traz bem essa relação, né, conflituosa que a gente vive entre as nossas realmente escolhas, né, e as consequências delas, e nos fala que não existe um outro caminho, como a gente vai ver um pouco mais à frente, que não seja da cooperação fraterna, né, mas que muitas vezes é aquele trabalho mais difícil, é o caminho que nos vai causar mais desconforto, mais incômodo, que é de lidar com a dificuldade do outro, é que é ter paciência com o outro, né, muitas vezes no nosso dia a dia, fora da nossa casa, a gente até consegue de uma forma mais leve, mais tranquila, mas quando a gente entra, né, dentro do que deveria ser o nosso lar, é que a gente realmente se mostra, e aí toda essa cooperação que a gente teve lá fora, a gente realmente não consegue fazer da mesma forma com aqueles que, né, são mais próximos, com os quais a gente consegue se mostrar, né, mais da forma como a gente realmente é. Mas tem uma frase de Leon Denis que eu acho que traduz muito e fala que a vontade é a maior de todas as potências da alma. Ou seja, todas essas limitações, todas essas dificuldades, todos esses problemas, né, a partir do momento que a gente se impõe da nossa vontade, mesmo que o meio seja difícil, né, mas que muitas vezes seja difícil de romper essas barreiras, a gente não pode muitas vezes cobrar do outro, né, é algo, eu acho que essa frase ela é muito forte, ela tem uma potência muito grande realmente, mas ela pode muitas vezes nos levar a matar o desejo e a esperança de outras pessoas, porque nem todos chegou muitas vezes nessa capacidade de a vontade ser realmente soberana. Às vezes o meio em que ele está inserido, as dificuldades, a gente imagina uma pessoa que está vivendo para sobreviver, ela mal consegue se alimentar, né? Ela está vivendo num ambiente extremamente violento, extremamente hostil, onde ela não tem condição muitas vezes nem de fazer as 3 refeições de um dia. Eu estava vendo uma reportagem sobre uma mãe que alimenta os filhos dela quando ela não tem comida com papelão cozido. Ela deixa o papelão lá no fogão a lenha cozinhando até ela vai derretendo ele e os filhos comem o papelão para não dormirem com fome. Isso no Brasil, isso foi há uns 2, 3 anos atrás. Então, assim, a gente pensar que até hoje, né, a humanidade produz a fome, tendo tanta riqueza, né, tendo alimentos que a gente poderia alimentar 4 vezes a população do planeta, então a gente cobrar essa vontade de um ser que está nessa situação tão limítrofe, né, ou seja, ela está lutando pela sobrevivência realmente imediata, às vezes seria uma desumanidade. Mas a gente também não pode deixar de levar a mensagem para essas pessoas, porque muitas vezes a nossa palavra, né, ou mesmo o nosso incentivo, pode ser aquela gotinha que falta, né, para impulsioná-lo a tentar caminhar um pouco mais e não desistir, né, diante de todas essas dificuldades que a vida se impõe. Alguém quer falar, gente? Eu falei sem parar, se alguém quiser parar, Não, falar alguma não, coisa. nós precisamos, tá excelente, mas nós precisamos parar por causa do horário, que já são 17h50, e você não terminou ainda não, né? Terminou. Falta pouquinha coisa, Nossa, mas será mas que é? O problema é que a gente vai avançar no horário Tem um outro daqui a estudo pouco. agora, 18 horas, então Tem outros. não, tranquilo. Tá? Aí a gente encerra por hoje aqui, mas aí na próxima, como a gente já vai começar o novo livro, a gente tem que definir isso agora. Eu vou mandar lá no grupo depois, se a Beleza. gente vai participar o livro que nós vamos fazer, nós fazemos uma votação e aí a gente encerra. E aí na próxima
no próximo encontro, aí você termina esse pedacinho que está faltando e a gente passa para o novo livro. Pode ser? Beleza. Ok. Então, beleza. Obrigada, E o André. recesso, Aline? Pois é, nós vamos discutir isso tudo no grupo depois, tá bom? Aí a gente conversa lá para a gente não avançar muito no horário aqui da equipe Amor, tá bom? Obrigada, Ok. viu, André? Foi muito bom o estudo, realmente fantástico. Obrigada a vocês. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo? Ou ele quer fazer a oração final, então, para a gente, por favor? E a gente encerra. Obrigada, viu, André? Obrigada a vocês. Então, vamos todos agradecer, né, pelo estudo de hoje, apresentado pela Andréia. Que todos nós possamos refletir o que foi dito e também levar a conhecimento da nossa vida prática. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, gente. Até daqui a pouco, então. Daqui a pouco. Bom domingo, boa semana para todos. Obrigada, Maria. Com Deus.